Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal Jonathan Herman. Vamos hoje bater um papo com o atacante, aquele cara fazedor de gol, ele que a gente espera daqui a um tempo ver na seleção brasileira, quem sabe o futuro camisa 9, camisa 11 da nossa seleção. A gente vai bater um papo com ele aqui agora. João Victor Tatacioli da Silva, nascido no dia 7 de agosto de 2005. Esses dias fez 21 anos de idade, natural de Campinas. Ele que tem base nos dois gigantes de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Ele vai falar daqui a pouquinho pra gente sobre essa trajetória dele. Já tem gol no profissional. Fala, meu irmão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. A gente tá gravando aqui à noite. Prazerzaço bater um papo com você. Tudo certo, irmão? Meu irmão, boa noite. O prazer é todo meu, Jonathan. É bom demais, né, falar um pouquinho, né, da nossa trajetória, né, de tudo que nós passa aí no futebol aí. E feliz demais de estar com você aqui, meu irmão. Uma ótima noite e vamos para cima. Eu que agradeço, irmão. Prazer. Deu certo dessa vez, galera. Quem não sabe, a gente está tentando aqui. Um dia a internet, que o aplicativo não ia. Outro dia tive um problema particular e não deu para gravar. Mas hoje, até que enfim, a gente está aqui para bater um papo com o João Victor. João, primeiro, antes de começar falando com você, quero mandar um grande abraço para o meu parceiro Arthur, da AV Assessoria. Ele que é o assessor de imprensa aqui do João. E, Arthur, mais uma vez, cara, brigadão, tamo junto, Deus abençoe sua vida. E mais uma vez, obrigado por ter passado, né, um dos seus atletas, seus grandes atletas que você tem aí, aqui com a gente, para a gente poder bater um papo. João, eu sempre brinco aqui que a gente vai começar do começo, né, da sua trajetória, não como jogador, mas como ser humano. O pequenininho João Victor, fala pra gente um pouquinho como que foi o garotinho ali de 10 anos de idade, quando começou a chutar a bola, até menos, né? Começou a chutar a bola e tinha um sonho de ser jogador de futebol. Conta pra gente quem foi que te levou a primeira vez numa escolinha de futebol. Você lembra como que foi? Qual foi a sensação? Como que era? Porque eu falo, a galera que passou aqui, né? Todo mundo, todos os jogadores sempre falavam, né? Cara, eu brincava de bola na rua, na garagem de casa, dormia com a bola, não via a hora de ir pro treino, pro campo, para onde fosse. Conta a sua trajetória pra gente, irmão. Como foi o garotinho João Victor? Meu irmão, falar para você você falou de chutar a bola, né? Minha mãe brinca comigo que eu já nasci chutando até a barriga dela. Já brinca que já nasci gostando de bola. Meu primeiro presente foi uma bola e não brincava mais com nada. Ela mesmo fala que não queria carrinho, não queria brinquedos. Meu brinquedo era a bola do futebol. E sempre, mano, quebrando lustre, quebrando janela, dando trabalho em casa. A primeira vez que ele me levou pro campo foi meu pai, aos 4 anos de idade. Aqui onde a gente mora, aqui no Parque Brasil, sempre jogou bola. E eu sempre gostei de acompanhar ele. Então, nisso eu comecei a gostar de futebol, acompanhar mais. Ia lá no campo, nos intervalos, ficava batendo falta, batendo pênalti aqui no campo do Parque Brasília, onde eu nasci, fui criado. E minha primeira escolinha foi aos 7 anos. Quem me levou foi meu pai e minha mãe, né? Numa conversa que, pô, o João não para de pensar em futebol, tá brincando o dia inteiro na rua, vamos colocar ele numa escolinha. Minha primeira escolinha foi aos 7 anos. Quem me levou foi meu pai, irmão. Ô, João, e quando o seu pai ou sua mãe ou alguém chegou e falou assim, cara, o João tem futuro, o João pode sim ser um jogador, ele tem qualidade, porque às vezes a gente vê, né, tem crianças que não têm qualidade, a gente vê, né, que não vai, infelizmente, mas tem aqueles que a gente olha e fala, ó, se trabalhar bem, esse menino dá futuro. Quando que foi que alguém falou isso para você, ou seu pai, quem foi, e como que veio na sua cabeça isso, né, uma criança? Meu irmão, falar para você, refazendo a pergunta que eu busquei na memória, minha primeira vez foi no salão, viu? Foi aos 4 anos. Mas eu joguei, acho que 3, 4 partidas. Nós ficou em terceiro lugar. Eu fiz meu primeiro gol aos 4 anos e 4-5, que até foi uma data marcante, que minha mãe estava grávida e ela estava grávida da minha irmã. Eu ia fazer 5 anos, porque nós é 5 anos de diferença. E eu fiz esse gol. Foi uma data marcante. E Legal. sobre o que você perguntou para mim, a primeira vez que falaram, depois passando esse campeonato aqui, que foi tipo um salão que eu disputei,
Meu primeiro campeonato, cara, eu tive a felicidade de ser campeão artilheiro e fiz um gol na final, mano. E eu lembro que o gol que eu fiz, mano, meu pai tava atrás da arquibancada e, tipo, um golaço de falta. E desde então, tipo, os pais já comentavam, tipo, um com o outro, pô, o João bate bem na bola, moleque diferenciado pra bater, pra fazer gol, né? Tipo, desde de pequeno, tive essa felicidade. Daí, desde então, eu vim trabalhando bastante e as coisas foram acontecendo, graças a Deus, né, irmão? Coloco Deus em primeiro lugar, que veio me abençoando, me dando discernimento para chegar, graças a Deus, ao profissional. Top demais. Ô, João, você jogou na base dos dois gigantes de Campinas, né? O Derby, Guarani e Ponte Preta, que o bicho pega fogo aí, o negócio é sensacional esse clássico. Aonde você começou? Qual foi o primeiro clube que você chegou? Primeiro no Guarani ou na Ponte Preta? Meu irmão, foi aos 12 anos, foi do Guarani. Minha No Guarani. primeira base E foi no Guarani. como, e como que foi quando você chegou na base do Guarani, né? Um gigante, campeão brasileiro, Guarani, um time extraordinário, que você chega, né? E você coloca a camiseta do Guarani, olha e fala assim, caramba, cara, tô no Guarani. Qual foi a sensação? Como que foi o primeiro treino? Conta pra gente, cara. A galera quer saber como que foi. Cara, a emoção foi muito grande, mano, porque na época não tinha essa de ir no clube e já vestir a camisa e ser integrado. Na época era os peneirão, né? E o time tava sendo recém-formado, mano. E eu lembro até hoje que eu cheguei no carro e o treinador que me levou era o Marco Souza, o Marcão, mano. Meu treinador que me ajudou bastante também na minha trajetória. Ele que me levou, ele que me indicou. E eu cheguei lá, mano, tinha 500 pessoas. Daí até eu lembro que eu brinquei pra ele, eu olhei pro lado e falei, pô, Marcão, pouca gente aqui hoje, hein? Foi, foi lá em Morungaba, cara. E a emoção foi muito grande de quando eu passei e pô, a emoção foi inexplicável quando falou que eu tava aprovado, né? E por mais de ser da cidade ainda, né? E lembro até foi um dia muito feliz pra gente aqui de casa, né? Meus pais sempre me incentivou pra caramba e aí quando eu falei, pô, pai, passei no teste, pô, a gente ficou muito feliz, foi um dia muito abençoado por Deus e um dia emocionante, irmão. E eu lembro até que era na época da escola ainda, você falava que jogava nos times da cidade, as pessoas te olhavam com outros olhos, mas nunca deixei subir para a cabeça, e sempre com a cabeça no lugar. E Deus me abençoou bastante e, graças a Deus, fui feliz nos dois times, irmão. Que da hora. Esse teste seu, essa peneira, né, que você fez no Guarani, você lembra como que foi? Até pra galera que tá acompanhando, que às vezes tem algum menino aí que sonha em ser jogador de futebol, qual foi o segredo, João, para você passar e você falar assim, cara, eu sou atacante, então eu fui para cima, eu driblei, sabe, eu voltei para marcar, eu finalizei. O que você fez? Fez gol? Como é que foi? Irmão, nessa peneira aí, foi o seguinte, de 500 pessoas, ficou 45. E o técnico, até mandar um abraço para ele, o técnico que me ajudou demais, o técnico Júlio do Vadu, junto com o João Paulo, com o Marcão, todo mundo. Foi o seguinte, né? De 45 a gente fez outra peneira e nisso ficou. De 45 a gente formou o time de 25 jogador. Só que até chegar lá foi difícil, irmão. Tipo, eu lembro até hoje que eu cheguei na. Graças a Deus eu cheguei cedinho, né? Daí eu fui o primeiro jogo. E até nesse tempo, irmão, eu atuava como camisa 10. Eu era 10, mano. E o Júlio sempre inteligente, né, mano? Ele via que eu gostava muito de pisar na área, eu gostava de pisar na área. Toda hora eu tava pisando. Aí falava, pô, você gosta de fazer gol, hein, moleque? Daí ele foi, nisso aí eu passei, daí no outro treino ele me adiantou um pouquinho mais, que eu comecei, ó, pra você ver como que Deus é perfeito, né? Eu comecei de terceiro volante. Nossa, Eu era meia, daí eu falei, vou começar aqui. Daí ele foi adiantando. E no Guarani eu virei 9, irmão. que legal. E hoje é o centroavante nato. Hoje, graças a Deus, é a posição que eu não quero sair mais, não. Ô, João, você sai então do Guarani e vai direto para Ponte Preta ou você tem um outro clube antes? Conta pra gente.
Meu irmão, aos 15 anos, foi a época da pandemia e acabei saindo do Guarani e nisso fui para a cidade de Rio Preto, através do empresário que estava na época e fiquei lá no América de Rio Preto. E aí depois, então, você sai do América, isso na base ainda, claro. E aí você vem, volta para Ponte Preta e recebe uma proposta. Como que foi? E como que foi essa passagem tudo também no América? Irmão, na passagem do América foi muito abençoado, né? Agradecer ao professor Cuquinha que, pô, me deu uma atenção gigantesca, sempre me lapidou bastante. Foi uma época de muito aprendizado, né? E foi uma passagem muito boa. Graças a Deus aprendi muitas coisas por lá, fiz bastante amigo. E aí você sai então de lá e vai para Ponte Preta. Você recebe uma proposta, você sai do América e está sem clube, aí vai para Ponte Preta. Como é que funciona essa tua transferência para a Ponte? Irmão, através do América de Rio Preto, eu fui para o Grêmio São Carlense. Daí do Grêmio São Carlense eu volto para casa e eu venho disputar um campeonato aqui de Campinas, pelo Parque Brasília, e através disso tem meu tio e alguns conhecidos conheci algumas pessoas na ponte, o Lindomar, e ele veio assistir um jogo meu. Nesse campeonato acabei sagrando campeão e artilheiro também, e ele veio conversar comigo e me deu uma oportunidade de fazer um teste na Ponte Preta. Daí esse convite para mim, fiquei muito feliz, cara. E aí você sai, então, assim, tudo bem que não saiu, né, diretamente, mas você atuou na base do Guarani e vem para o seu maior rival, Ponte Preta. Como que foi isso, João? Você chegar na Ponte e talvez falar ali para os companheiros, cara, eu já joguei no Guarani e hoje estou do lado de cá. Você chegou a jogar um clássico contra o Guarani nessa época? Você encontrou talvez alguns amigos ali de Guarani ou não? Como que foi? Meu irmão, foi gratificante demais, mano. Quando eu cheguei lá, todo mundo me abraçou de um jeito que, pô, sensacional, mano. Tipo, parecia que eu tava em casa mesmo lá. Tipo, chegava lá, todo mundo me recepcionava bem, tratava eu super bem e me sentia muito à vontade, mano. A gente não chegou a cruzar o Guarani na chave do Paulista, mano. Não chegamos a jogar derby nessa E, época, mas eu tinha vontade, mas acabou não acontecendo. tem essa trajetória pelas bases aí, né, dos clubes, e você começa profissional seu no Manaus, né? Como que foi? Você foi para o Manaus para a base ainda, você já vai profissional. Como chegou essa proposta para você? Vamos primeiro falar dessa questão de transferência, antes de você chegar assim de fato no Manaus. Mas como que foi? Quem ligou para você? Como você recebeu essa notícia, né, de ir para um profissional? Conta para gente. Meu irmão, eu tava na Ponte Preta, né? E chegou essa proposta e na Ponte eu não tinha o contrato profissional. Daí eu tentei conversar com eles para ver o que era melhor e como a gente ia fazer. E comentei com o professor, o grande professor que eu tive também na Ponte, né? Nenê Santana, que era o da época. E falei para ele dessa proposta, como que ia ser. E o que o Manaus tinha conversado comigo, né? E o Manaus já falou que eu iria para a base com chances de ir para o profissional. E o que pesou muito foi o contrato, né? Que o Manaus falou que, dependendo de como fosse, já iria ficar para o profissional, que ele iria utilizar no Amazonense os meninos da base. Daí nisso que eu conversei com o Nenê, ele entendeu o meu lado. O Nenê também só tem a agradecer ele como treinador também. Nenê Santana, grande ídolo da Ponte. E conversei com o empresário da época, o meu empresário que eu tô agora, e a gente achou melhor ir lá e tentar a sorte. E graças a Deus chegamos lá e deu tudo certo. Ô, João, antes da gente continuar no Manaus, a gente chegar no Manaus, a gente ainda está em Campinas. Para a gente falar dessa base da Ponte, né, que é muito forte, revela grandes nomes.
Você falou então que você jogou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro pela Ponte. Você chegou a enfrentar aí um dos os 4 grandes de São Paulo. Como que foi? A gente vê hoje, por exemplo, a base do Palmeiras hoje é considerada aí a melhor do Brasil, né? A gente tinha, há um tempo atrás, a base do Santos, São Paulo, Corinthians, também revelando grandes nomes. Mas hoje é a base do Palmeiras, hoje é essa base que todo mundo fala, né? Revela grandes nomes. Você chegou a enfrentar essas bases aí e realmente a base do Palmeiras ela é diferente, como falam, né? Ou é tudo equilibrado, é tudo difícil, João? Meu irmão, eu tive a felicidade de, na minha estreia aqui da Ponte, o jogo foi contra o Corinthians, mano. Minha estreia na Ponte Preta foi contra o Corinthians. Sobre a base do Palmeiras, né, na minha geração, que é a 2005, é uma base diferenciada mesmo. Muito difícil de jogar contra, ainda mais lá no CT deles. É uma equipe muito forte e com muita qualidade técnica. Eu acho que é o Palmeiras, Tem, assim, é o time a ser tem, batido. tem algum aí no Palmeiras aí que hoje já tá ou subiu ou já tá quase subindo para o profissional que você enfrentou ali, que você fala, cara, esse menino é diferente? Cara, eu acho que no tempo eu não vou me lembrar se no tempo da Ponte eu cheguei a enfrentar algum menino que hoje está no profissional. Porque acho que na época também os que já estão hoje já estavam, né? Que era o de 18, eu já estava com 18 para 19. Mas eu lembro que na época do Guarani, o Hendrick que estava jogando com. O menino era diferente, né? Na época do Guarani era O, diferente, fazia gol o, demais. Você tem hoje 21, o Endrick hoje tem 19, né? O Endrick ele sempre jogou com os acima da sua idade, né? E o pessoal sempre falava mesmo que o Endrick era diferente demais, né, João? Pô, categoria acima. E o menino era diferente. Eu lembro que na época eu tava fazendo uns gols lá pelo Guarani, daí eu sempre acompanhava a página da federação para ver a artilharia. Daí eu fazia um, olhava pro Hendrick, quando ele fazia três. Daí eu fazia dois, ele fazia quatro. Eu falava, pô, que menino é isso aí que esse Hendrick Felipe? Acho que é Hendrick Felipe o nome dele. Menino É. diferenciado demais. Não à toa que hoje está no Real Madrid, né, João? E logo você tá lá também, hein? Daqui a pouco você tá no Barcelona aí brigando artilharia com ele, hein? Amém, irmão. Em nome de Jesus, vai ser gratificante demais. Entregando tudo na mão de Deus, né? E trabalhando certinho, uma hora chega a hora. Com certeza. João, agora fala pra gente, cara. Então você chega lá em Manaus para jogar na base do Manaus, né? Como você falou, preparando ali já pensando no profissional. Como que foi, João? Porque todo menino de base, né? O sonho dele é falar, cara, virei profissional. Como que foi para você o dia que você acordou? Foi na semana? Como que foi? O treinador de lá chegou e falou assim, João, vou te subir profissional, você vai estrear ou vai ficar no banco. Como que foi essa notícia? Quem te falou? Você lembra o que você estava fazendo? E como você recebeu essa notícia, cara? Fantástica, né? Porque o sonho de todo menino é jogar no profissional. Cara, eu lembro que teve o estadual, né? E nesse estadual do Sub-20 ainda, no primeiro jogo, eles já falaram que eu ia assinar. E graças a Deus eu assinei o contrato, tipo, no final do campeonato. E nisso virou o ano, né? Que é o estadual. E a gente foi para lá. Eu lembro até hoje que teve alguns amistosos de pré-temporada. E o técnico João Vitor também, agradecer ele pela oportunidade. Até da assessoria também. E nisso que aconteceu o quê? Eu tava treinando, e teve um amistoso lá perto do campeonato, e nisso aí eu achei que eu nem ia jogar, né, que tava os moleques da base, tipo, de canto, daí o João chamou eu, e graças a Deus eu fiz um bom jogo treino, desde lá ele veio me dando confiança, e eu lembro até hoje na estreia, né, tipo, eu cheguei no banco, assim, na hora que eu olhei, assim, vi a camisa, né, as coisas, daí eu falei, nossa, é de verdade mesmo, né? E na hora que o João me chamou assim, falei, pô, chegou a hora, né? Ou tá pronto ou não tá, e graças a Deus deu tudo certo, a gente saiu com a vitória lá e demos sequência, irmão, graças a Deus. Ô, João, você lembra contra quem foi a primeira vez que você pisou no campo, né, como profissional, entrando mesmo no jogo?
Você entrou titular, entrou no segundo tempo. Você lembra como que foi? O frio na barriga que deu, João? Então, irmão, eu lembro tudo, né? Desde o andar, sair do CT até o estádio, né? Vim ouvindo minha oração e vim agradecendo muito a Deus, né? Que é um momento que eu pedi muito para Ele. E vim falando para Ele me dar força, me deixar o mais calmo possível para fazer o que eu mais amo na vida, né? Que é jogar bola. E chegando no estádio lá, tranquilo, parece que eu senti paz, sabe, irmão? Senti paz e parecia que era. Parecia não, né? Era Deus, né? Só me deu o conforto. Eu entrei no segundo tempo, lembro até hoje, e a gente ganhou o jogo por 1-0, cara. E foi uma estreia muito importante, né? Porque era a estreia do campeonato, né? Precisava vencer. E nisso demos sequência. Show de bola. E o primeiro gol, João, como profissional, como foi? Como que na hora que a bola foi chegando ali, o que passou? Eu acredito que passa um filme, apesar de ser segundos ali, milésimos de segundos, acho que deve passar um filme na cabeça. Conta pra gente a hora que você recebe essa bola, como que foi? Quando você faz o gol, quando você olha assim a torcida comemorando, os jogadores, teus amigos ali vindo te abraçar, né, cara? Como que foi a sensação? O que que passou na sua cabeça naquela hora, João? Ah, irmão, falar pra você, foi um momento legal do jogo. Só que a gente estava atrás do placar, né? Então, eu lembro até hoje que eu peguei a bola pela direita, eu tabelei e cruzei. E nisso sobrou pro Tinga, né? O Tinga experiente demais, um irmão também que o futebol me deu, mandar um abraço para ele. E nisso que o Tinga bateu, eu sempre ouvia muito. Meu ídolo é o Ronaldo, né? Do futebol, e ele sempre falava pro centroavante tem que ir no rebote, centroavante tem que ir no rebote. Isso aí eu tentei de novo. Então nisso que ele armou para chutar, eu já fui. E a bola sobrou para mim, eu só carimbei pro gol, né? O gol de 9, né? E graças a Deus foi um momento muito importante. Meu pai estava no estádio. Meu pai estava no estádio municipal de Paulínia. E um momento muito especial para mim e para minha família. Ô, João, você faz então o seu primeiro gol, né? Que você falou, infelizmente perderam. Mas na hora que acaba, cara, para quem é o seu primeiro telefonema? Você liga para falar, cara, você viu o gol, como é que foi? Para quem que foi, cara? O, o Jonathan, vou falar para você, tipo, eu lembro até hoje que eu não vou lembrar do telefonema. Eu lembro que ao sair do campo, assim, eu só consigo imaginar o Joãozinho, né, de trás e começo a pensar em tudo que eu passei, né, para chegar onde eu cheguei e começo a falar com Deus e falo, pai, obrigado. Obrigado, valeu a pena passar tudo aquilo lá. Mais um realizado. O telefonema eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu chego em casa, eu dou um abraço nos meus pais, né? Meu pai e na minha mãe. E, mesmo perdendo o jogo, foi especial pelo. Show de bola. João, a próxima pergunta que eu queria te fazer tá, é exatamente um pouco do que você falou aí agora, cara. Eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo, né? Se você pudesse hoje, né? Você ainda tem 21 anos, tem muita carreira ainda para queimar, João. Mas se você pudesse ver aquele garotinho João lá de 7 anos e 6 anos que começou, né? Um sonho de ser jogador, que escutava, né? Os pais dos amiguinhos ali falando: Ó, o João chuta bem, o João tem chance de virar jogador de futebol. Hoje, se você pudesse sentar naquela quadra, daquele lugar que você fez os seus gols ali, o seu campeonato, você pudesse sentar do lado dele ali, cara, o que você falaria para ele hoje? Cara, conseguimos, vai firme, vamos para cima que vai dar tudo certo e hoje eu sou uma prova viva disso, João. O que você falaria? Primeiramente, falaria para ele nunca se esquecer de Deus, né? Porque se em algum momento ele esquecesse dele, ele não ia chegar. Manter a humildade e falar que Deus é bom em nossas vidas e não falaria o processo para ele, não. Falaria só que conseguimos, porque se falasse o processo para ele, é por isso que às vezes Deus não conta o processo pra gente, né? Só conta o propósito, porque o processo é doído, só que vale a pena, colocando Deus na frente. Então eu falaria isso, né? Conseguimos e glória a Deus e não se esqueça de Deus e mantenha essa humildade que você vai chegar lá. Show de bola, João.
Para a gente poder encerrar aqui, falar ó, o bate-bola, né? Para a gente poder encerrar. Qual jogador que você admira, João? Quem é aquele cara que você fala, cara, quando eu crescer, assim, né? Entre aspas, né? Quando eu for um jogador de Barcelona, Real Madrid, seleção brasileira, eu quero falar que ele foi a minha inspiração. Quem seria esse jogador? Quem é, João? Cara, eu sempre falo que eu tive bastante inspiração, né? As minhas primeiras, mano, foi meu pai, né? Dentro de casa, né? Como homem, né? Que ele sempre foi e me educou pra ser quem eu sou. E o primeiro jogador que eu vi jogar, mano, foi meu tio, que era 9, e era a camisa 9 e o Tajira, né? Mandar um abraço pra ele, meu tio Tajira, que eu lembro até na primeira escolinha que eu cheguei, irmão, eu falei, o cara perguntou do que você joga, tal, daí eu falei, eu jogo de 9, porque eu lembrava dele jogando nos campos da Várzea. Mas no profissional mesmo, irmão, um jogador que eu me espelhava muito era o Ronaldo, mano. O Ronaldo, pra mim não teve igual, né? Vendo os vídeos, né? Não, infelizmente não pude ver pessoalmente, mas um jogador excepcional, você é louco. Jogava muita bola. João, o maior Ronaldo da história, na minha opinião, sem exceção, é o maior de todos. João, quem é algum treinador que marcou a sua carreira até aqui, cara? Aquele cara que você. Eu sei que tem vários, né? Mas talvez até de uma escolinha, de alguma coisa. Quem foi esse cara que você fala, cara, ele virou a chavinha na minha cabeça e fez eu mudar? Assim, pensamento sobre futebol, sobre tudo. Cara, eu tive muitos treinador parceiro, né? Tanto o Miller, né, que foi meu primeiro treinador, eu aprendi bastante. Até bater na bola com ele, parava o treino, me ensinava, né? Tanto os de base, né? Cuquinha, América. Pô, se for falar todo mundo aqui, todos foram importantes. Tanto o João, né, que foi minha estreia como profissional, o Basílio que teve comigo aqui. Só que teve um treinador que me marcou muito na infância, mano, que foi o próprio Marcão, que eu falei pra você que ele levou pra eu no Guarani a primeira vez, mano. Porque de vezes que realmente tinha dinheiro pra pagar ônibus, nessa linha, né, tinha que pagar ônibus pra você pegar o lanche, essa coisa. E teve uma vez que as coisas apertou, e eu falei pra ele, tem até uma antes que eu falei que ia quebrar meu copo pra ir jogar com ele, que era até o Porto Ferreira. Que E legal. não, pode vir que eu vou pagar. E não fez isso só uma vez, não, fez isso várias vezes. E tanto como pessoa, a pessoa marcou muito mesmo, não só pela pessoa que era. E nesse campeonato ainda tive a felicidade, nós ganhou, foi artilheiro também. E ficou marcado essa. E sempre que eu encontro ele, às vezes ele passa aqui em casa, eu cito essa história para ele. Que Mas, legal. mas agradeço a todos os treinadores, né? São um especial para mim. Mas o Marcos aí foi um cara homem demais. Então, Marcos, parabéns, cara. Pessoas assim que o mundo precisa, né? Pessoas boas, pessoas que acreditam, pessoas que quer sempre o bem do próximo, né? Então, Marcão, não te conheço, mas, cara, parabéns aí pela sua trajetória e deu fruto. A gente está vendo aí o João, que hoje é atleta profissional. João, cara, prazer enorme poder ter batido esse papo com você. Dá para ver que você é um menino muito centrado, né? Uma pessoa muito de fé, como você mesmo disse, uma pessoa de Deus. E isso é muito importante no mundo que a gente vive hoje, né, cara? Eu acho que precisa realmente, né? Um atleta de futebol ele é muito visado, né, no mundo. Então, assim, precisa realmente ter uma cabeça boa, como você está mostrando ter. E isso é muito importante. Com certeza você vai muito longe, cara. Vou te ver ainda trilhando aí nos campos do mundo, sendo campeão, sendo artilheiro. E tenho certeza disso, cara. Não tem dúvida nenhuma disso, de que Deus tem coisas maravilhosas na sua vida, viu, irmão? O irmão, amém, mano. Prazer demais estar falando contigo. E vou profetizar aqui, né? Da vez que algum título que eu ganhar, ser artilheiro, você vai estar lá me entrevistando também, pô. Show de bola, vai ser um prazer, cara. Eu tenho certeza disso que em breve a gente vai ver o João aí ganhando vários títulos. Então, mais uma vez, queria agradecer
ao Arthur da AV Assessoria. Cara, mais uma vez, o Arthur só manda monstro, só manda fera aqui pra gente. E o Arthur é mais um monstro que já passou aqui também. A gente bateu um papo com o Arthur sobre a carreira, como é um assessor de imprensa. Para você que não acompanhou, tem aqui no canal. Acompanhe então esse bate-papo com o Arthur também da AV Assessoria. A AV Assessoria, que é a assessoria de imprensa do João Victor Tatacioli da Silva, futuro camisa 9 aí de vários grandes clubes do mundo, hein? Escuta o que eu tô falando. Vai ganhar Champions League, vai ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E vai trazer, não vou falar o Hexa não, João. Você vai trazer o Hepta, porque o Hexa você vai ganhar também, vai trazer o Hepta e o Brasil com 9 aí, ao lado do Hendrick, hein? Ele que brigou por artilharia com o Hendrick aí na base, vai ser artilheiros aí na seleção brasileira, se Deus quiser. João, mais uma vez, cara, obrigado de coração, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua carreira, e continue sendo esse menino aí fantástico que você é, viu? Ô, meu irmão, obrigado pela oportunidade, né? Passando para agradecer, né? E que Deus abençoe aí seus caminhos, né, irmão? Que Deus vai abençoar mais e mais. E agradecer a todos aí que viram nós hoje. Galera, tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. E quer seguir o João Vitor lá? João, teu Instagram. Manda pra galera aí pra seguir você. João Silva 05. O João com 2 J's no começo. E o João Silva 05 normal. Sem underline, sem nada. Show de bola. Então, galera, segue o João lá. Me segue também, Jonathan Herman, no Instagram, que a gente vai trazendo vários conteúdos aí pra você. Tamo junto, valeu, até a próxima.